Olá! Hoje nós estamos fazendo uma encomenda de um acabamento para decote. Ela quer o acabamento em tricô e a blusa vai ser feita em tecido, numa cor laranjada dessas, eu creio. Então, coloquei na máquina aqui 24 pontos. Vamos seguir uma quantia de carreiras e depois arredondar. Fiz 50 carreiras, passo o carro para o H. Do lado contrário do carro, eu vou erguer 4 agulhas ao mesmo tempo. Suspenso, agulhas em suspenso. Aqui eu fiz 50 carreiras apenas. Eu preciso marcar porque o próximo lado vai ter a mesma quantia. Venho com o carro para a esquerda, passo o fio por baixo da última agulha. 4 agulhas levantadas, venho para a esquerda, passo o fio por baixo da última. Por que eu passo o fio ali? Para não ter um buraquinho. Se você não se importa com o buraquinho, não tem problema. Simplesmente não faz essa passagem do fio por baixo da última agulha. Terminei as 24 agulhas, tiro do H, passo para o N, faço 2 carreiras, ponho no H novamente, elevo novamente. Aqui eu estou trabalhando com 3 fios de linha industrial, na regulagem 6. Tiro do H, 2 carreiras, coloco no H, faço de novo. Passo para o N, 2 carreiras. Ele vai formando um arredondado. Cada parte dessas que nós fizemos com elevação, eu vou chamar de pano. Então, aqui já foi 1 pano, 2 panos, 3 panos. Eu preciso que ele vire o suficiente para contornar o pescoço. Então, ainda não está nem sequer virando. Vou continuar elevando e fazendo mais panos. Fiz 5 panos. Então, para exemplificar melhor e enxergar melhor, porque mesclado fica meio difícil, nós fizemos assim. Início até aqui. E começamos a pôr em suspenso. Fiz 1 pano, 2 panos, 3 panos, 4 panos, 5 panos. Então, ele dá o arredondado. Como é que eu sei que dá o arredondado? Eu coloco o início do trabalho preso na máquina. As carreiras que foram feitas no início, engato ali nesses postezinhos. E percebo se fez o arredondado o suficiente que fique num ângulo de 90 graus. Então, eu tenho o arredondado aqui. Se eu quiser continuar reto, que nós vamos precisar continuar reto aqui, eu tenho ele já arredondado o suficiente. Aqui eu vou fazer a nuca. Essa parte aqui fica atrás. Chegamos aqui, arredondamos. Agora fazemos a nuca e depois a outra parte também. Então, fiz 5 panos, agora sigo a parte da nuca.
sigo reta essa parte aqui para dar o comprimento que eu preciso. E agora começo novamente. Carro no H, elevo os 4 pontos. Eu estou elevando 4 pontos. Poderia ser 3 pontos. Aí eu não preciso tantos panos aqui, porque ele vai mais rápido a curva. Se eu quisesse elevar 6 pontos ao invés de 4, eu teria que fazer mais panos para ele conseguir fazer a volta. Então, dependendo da quantia de pontos que eu elevo a cada carreira, a cada 2 carreiras, vai depender a quantia de panos que nós precisamos fazer aqui, certo? Como eu comecei com 4 agulhas, fiz 5 panos, tenho que fazer o outro lado da mesma forma. Como essa é uma encomenda para uma costureira, eu não sei se ela vai mostrar para mim o resultado do trabalho, mas eu acredito que eu consiga tirar uma foto, aí eu posto na página da comunidade o trabalho que ela termina, né, porque não vou eu costurar, para mostrar como ficaria um acabamento desses para uma blusa. É uma ideia, né? Aproveitar também restos de linha, porque não vai muito para se fazer um trabalho desses. E fica uma coisa bem diferente. 2 carreiras, elevo e começo novamente. Então, aqui eu já fiz um pano, faço mais 4 e termino com mais 50 carreiras e remalhado. 50 carreiras porque é a medida que ela me pediu. Para outros pode ser mais comprido ainda. E aqui o trabalho depois de pronto. Eu coloquei no lado avesso porque eu achei mais bonitinho. Não sei de que lado ela vai usar. Fica uma graça. Já imagino outros trabalhos feitos com essa mesma técnica aqui. E tenho certeza que tem bastante gente que vai assistir e vai criar peças inusitadas usando esses, vamos chamar de panos. Cada gomo desse, um pano, fazendo um trabalho arredondado na volta. Nós fizemos uma amostra de uma toalha, sugestão, né? Uma toalha de mesa, um guardanapinho de mesa, também com esses panos. Aqui é para colocar num acabamento numa roupa de tecido. Eu não sei o modelo que ela vai fazer. Eu sei que ela mostrou, desenhou e trouxe para eu fazer assim, pediu dessa forma. Se eu conseguir ver a peça depois de terminada, eu posto uma foto dela. Se não, deixamos para a imaginação. Mas essa é uma ideia que dá para fazer bastante coisa, gente. Bastante coisa para inverno, principalmente, usando essa técnica do arredondado aqui. Ok? Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!